tímido, mandão ou intenso demais? Pois é, a maioria dos pais já disse isso alguma vez. Mas se eu te dissesse que por trás dessas palavras o que existe na verdade é uma tentativa de se proteger, de se conectar ou de pertencer? Sim, o comportamento do seu filho é mais do que parece. E hoje você vai entender o que realmente molda esse comportamento, o que está por trás do jeito dele reagir ao mundo, o que está por trás desses comportamentos, porque a forma como ele se comporta não é só temperamento, não é só frescura, é comunicação. E quase sempre é uma tentativa de ser compreendido. Tem algo que eu preciso te dizer logo de início. Muita gente diz, ele é assim mesmo, ou ela puxou o pai. Só que esse tipo de frase, apesar de parecer inofensiva, cola. E quando cola, ela vira um rótulo. Quando vira rótulo, vira identidade. A criança começa a acreditar que ela é aquilo, e o adulto para de enxergar o potencial de mudança. É como se dissesse para ela, não adianta tentar ser diferente porque você já é isso aqui. Mas o comportamento é só a ponta do iceberg. Por trás dele existem emoções, medos, estratégias inconscientes, tentativas de se sentir aceita, segura, amada. E é por isso que eu não trabalho com rótulo. Eu trabalho com perfis comportamentais. E tem uma diferença enorme nisso. Um rótulo aprisiona, um perfil direciona. O perfil comportamental é como um mapa. Ele mostra o que a criança aprendeu até agora como forma de reagir ao mundo. Como ela tenta manter o controle, como ela busca afeto, como ela tenta se proteger. E o mais importante, esse papel não é fixo. Ele não define quem ela é. Ele mostra como ela está reagindo com base no que ela viveu até aqui. Tem criança que aprende que para ser ouvida precisa gritar. Outras aprendem que para serem aceitas precisam agradar. Tem criança que se retrai porque aprendeu que se mostrar o que sente pode ser rejeitada. Outras batem porque foi o único jeito que encontraram de chamar atenção. E quando a gente entende isso, a gente para de corrigir a criança pela forma e começa a guiar a criança pela raiz. O perfil comportamental é diferente de traço biológico e é diferente de personalidade. É uma parte dela. O traço biológico é aquilo que já vem com a criança. A sensibilidade, o nível de energia, por exemplo. A personalidade ela é formada ao longo do tempo, com base em crenças, experiências, vivências emocionais. E o perfil comportamental? É a forma como ela reage, age e interage com o mundo para tentar atender uma necessidade interna. Essa forma pode e deve ser lapidada, porque o perfil é moldável, ele é adaptativo, ele é resultado de vivência, não de sentença. E isso muda tudo, porque se é aprendido pode ser reensinado, se é adaptado pode ser reorganizado. A criança que grita pode aprender a falar, a criança que manipula pode aprender a se expressar, a criança que evita pode aprender a confiar, mas isso depende de como o adulto reage, porque o comportamento é moldado pela resposta que ele encontra. Se a criança faz uma graça, recebe atenção, ela vai repetir. Se ela chora e é ignorada, ela pode parar de chorar, ou chorar ainda mais alto. O que dá resultado, o cérebro guarda como funcional, mesmo que se esteja sabotando o vínculo no longo prazo. E é aí que entra a inteligência comportamental. O que a gente quer é criar um ambiente onde o comportamento da criança seja compreendido, direcionado e não punido sem contexto. E ao longo dessa série você vai conhecer os 4 grandes perfis: dominante, influente, estável, analítico. Mas presta atenção em algo muito importante. Esses perfis não são caixas, eles são caminhos. Eles não servem para colocar a criança dentro e dizer, ela é assim. Eles servem para orientar o adulto sobre como ela se expressa hoje e o que ela precisa emocionalmente para se desenvolver. Quando você entende o perfil do seu filho, você para de brigar com o que ele mostra, começa a dialogar com o que ele precisa. Você passa a saber como guiar, como corrigir, como comunicar, como encorajar. Não com fórmulas mágicas, mas com consciência. Mamãe me contou que o filho dela era impossível. Dizia que ele nunca aceitava um não. Mas observando mais de perto, ficou claro que ele reagia mal quando era pego de surpresa. Com 2 mudanças, antecipar o que ia acontecer e oferecer pequenas escolhas, ele passou a cooperar muito mais. Por quê? Porque o comportamento dele não era um defeito, era uma forma de tentar ter controle num mundo que para ele era imprevisível. O perfil mostra isso. Ele não te diz o que corrigir, ele te mostra por onde começar. Então, na próxima vez que você pensar, meu filho é muito difícil, respire e pergunte,
O que ele está tentando me dizer com esse comportamento? Porque toda criança se comunica, algumas com palavras, algumas com atitudes, mas todas, sem exceção, estão tentando ser compreendidas. Se você quiser se aprofundar nisso, você já sabe, abaixo eu deixo o link para o meu e-book Decifrando o Comportamento Infantil, com explicações práticas, exemplos reais e estratégias específicas para cada perfil. Também acesso ao mapeamento comportamental DISC gratuito para você, pai ou cuidador, na plataforma Action Community, e um que te ensina a mapear o comportamento das crianças, que você vai aprender no livro. Assim você entende não só o comportamento deles, mas também o seu, porque você precisa entender como o seu próprio comportamento impacta na forma que você educa. Porque quando você entende o seu funcionamento, você educa com mais intenção, mais clareza e mais resultado. No próximo vídeo eu vou te mostrar na prática como é uma criança com perfil dominante. Aquela que parece querer liderar o mundo e muitas vezes deixa os adultos de cabelo em pé, mas que quando compreendida pode se tornar uma liderança positiva, corajosa e justa. Vamos juntos, porque comportamento se constrói e vínculo se escolhe.